Obrigado, Mano. Bem, boa tarde de novo a todos vocês. Tá bom? Aqui tá bom? Obrigado, Glória. Inclusive, me desculpe que eu não mencionei você na minha abertura aqui. Você tem sido um pilar fundamental nessas atividades. Muito obrigado a vocês aí. O problema da gente ver, assistir tanta palestra interessante com o pessoal entusiasmado e que aprofunda, é que a gente fica cheio de ideia, né? Eu já estou querendo do Norberto aqui, eu já estou querendo mencionar uma série de coisas, inclusive lá que a gente já estudou um pouco, o seminário de Olinda, no início do século XIX, né, que trouxe a primeira aula de física experimental. Né? O seminário de Olinda também foi uma experiência singular de um Coutinho também, que era o bispo Azevedo Coutinho. Né, mas aí em outro contexto, e também seria muito interessante, Norberto, pegar o Pedro II. O Pedro II também, o colega Pedro II no Rio de Janeiro, teve alguns momentos em que a questão da ciência entrou pesadamente na sua... Quer dizer, seria muito interessante correlacionar essas experiências singulares de ensino secundário com a ciência do ensino secundário do século XIX, com a experiência de Fritz Miller, que é pouquíssimo conhecida. Né? Você falou dela aqui, mas pouca gente no Brasil conhece essa iniciativa do Liceu Provincial, que foi fantástico. As críticas que ele faz nos jornais da época, né? A importância da trigonometria, ele fala da astronomia, ele fala de alguns pontos fundamentais da ciência que os jesuítas chegam e passam o rolo. Né? Então, é um debate, eu acho que extremamente proveitoso também. Mas aí, já estou entrando na outra seara, teria muita coisa. O Marcelo também, a exposição do Marcelo, com muita informação. Eu vou tocar um aspecto que eu acho que é mais a minha praia, e certamente vocês conhecem muito mais a região, muito mais o contexto, muito mais o Fritz Miller do que eu. Mas eu sou aficionado e gosto de meter o bedelho também em algumas coisas. E aqui eu vou falar um pouco do aspecto também da divulgação daquilo. Tá? Então, pode passar, por favor? Se a gente pega os livros sobre o darwinismo no Brasil, aí eu peguei 3 exemplos de livros que são clássicos, né? Todos eles, os dois à direita, mencionam o Fritz Miller, mas sempre o aspecto mais científico, né? Dizem, a grande contribuição dele com o Darwin, com o Darwin, com os textos dele, mas não aborda um aspecto mais geral da difusão da teoria da seleção natural, que eu acho que é um aspecto interessante que eu vou abordar. Então, vocês vejam que muitas vezes todos esses livros, em geral, mencionam que a difusão do chamado darwinismo no Brasil se deu desde a década de 70, 1870. Então, tem frases desse tipo, dizendo que a partir do Miranda Azevedo, que foram conferências públicas famosas no Rio de Janeiro, a partir de meados da década de 70. Pode passar, por favor. E aí, o evolucionismo do Brasil também menciona novamente iniciativas na década de 70. Na década de 70 começaram a aparecer as mesmas coisas. E eu andei investigando um pouco disso e vi que, na realidade, na década de 60 já tem várias iniciativas de difusão. E a do Fritz Miller é a mais singular, né? Que é no final da década de 60, 69, 70. O que eu digo difusão pública? É que saiu um jornal, por exemplo, a Critério, revista, né? Que naquele momento não tinha, obviamente, televisão, redes sociais, etc. Então, a difusão se dava fundamentalmente pelo meio escrito. E também pelas conversas, né? Pela formação. É aquilo que o João Alberto mencionou aqui da formação docente. Quer dizer, o que o Fritz Miller passou para os seus alunos do seu provincial e posteriormente, né? Que teve algumas poucas atividades docentes na sequência. Então, eu acho que levantar isso também é muito interessante, que é uma maneira como aquelas ideias foram sendo difundidas. Pode passar, por favor? Aí eu fiz um levantamento recente a partir da base da Biblioteca Nacional, da Biblioteca Digital, dos periódicos. Eu fiz uma busca pegando termos como origem das espécies, seleção natural. O Fritz Miller, num texto lá que eu vou mencionar, chama de escolha natural. Transformismo, evolucionismo, darwinismo, luta pela vida, teoria da evolução. Então, pegando essas palavras-chave, a busca na biblioteca é interessante porque você tem ali 3 milhões de páginas digitalizadas nessa década, de jornais mais diversos. É claro que ele completa, não pega, tem muitos jornais de Santa Catarina que não estão lá, o Despertador está, o Conservador está, mas tem outros que não estão. Né? Então, seria interessante, certamente, a gente buscar até arquivos locais. Mas isso já dá uma ideia. Vocês vejam que em 1863 foi a primeira localização que eu achei em que se fala em seleção natural na imprensa brasileira. Isso aparece no jornal no Diário do Rio de Janeiro. Em geral, são textos traduzidos do francês, às vezes resenha de livro,
Por exemplo, essa primeira vez que aparece seleção natural, vou mostrar para vocês, é na resenha do livro do Henry Bates, que lançou na Inglaterra em 63, apoiado pelo Darwin. Então, o autor francês faz uma resenha e aparece na primeira página do Jornal do Rio de Janeiro, aparecendo a palavra seleção natural. Fala do Wallace e fala do Bates. É claro que naquele momento o Fitzmiller não aparecia, inclusive porque não tinha publicado significativamente nada a respeito disso ainda. Depois tem outros jornais, depois uma segunda fase, em 65, 66. Eu vou comentar um pouco mais, eu vou comentar um ou outro desses aí, para focalizar mais no Fitzmiller em 69, 70. Mas em 65, 66 tem o Agassiz, né? O Louis Agassiz, que é um grande cientista suíço norte-americano, que veio para o Brasil para poder se contrapor à teoria da seleção natural. Né? Ele faz uma expedição que dura mais de um ano, ele vai para a Amazônia, fica quase um ano na Amazônia, inclusive financiado em parte pelo Pedro II, que era muito amigo do Pedro II, mas financiado por um grande, um jeito muito rico dos Estados Unidos. Então, é uma expedição enorme, com navios e tudo mais, em que o Agassiz se propõe, e ele diz claramente, eu vou para o lugar onde a teoria surgiu. Darwin aqui, o Wallace esteve aqui, e eu vou lá mostrar que ela está errada. Ele vai para a Amazônia, recolhe espécies de peixe à vontade, né? Vocês viram a importância dele, ele foi o criador do Museu de Zoologia de Harvard, né? Um grande, era considerado talvez o maior biólogo daquela época dos Estados Unidos. Então tinha uma influência enorme. Inclusive as visões meio racistas dele também, influenciaram muito a visão lá nos Estados Unidos. Mas, em todo caso, esse é o momento que o meu ponto de vista é o seguinte, as conferências dele tiveram tanta repercussão, foram publicadas nos jornais de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Ceará, do Maranhão, aqui de Santa Catarina não vi, o Fitzmiller se refere a elas foram publicadas nos jornais, defendendo a teoria dele, criticando, ele era um adepto do criacionismo, criticando, porque ele chama de teoria das transformações. Mas ao criticar a teoria do Darwin, ele tem que falar dela. Então, no certo sentido, ele divulgou que tem uma teoria que está rolando aí nova e que eu estou contestando. Né? E depois tem outro período, aí entra os médicos, alguns médicos, principalmente na Bahia, da chamada tropicalismo baiano, o Otto Fugger, começam a escrever livros em que a seleção natural começa a entrar nos argumentos médicos. Tá? Então, ali tem um outro período que aí entra mais para a literatura mais especializada. E depois tem o que eu vou mencionar mais aqui no Fitzmiller, no jornal daqui, a partir do relatório que ele faz, é publicado no Despertador. Pode passar, por favor? Então, aí eu só ilustrei, depois, obviamente, se você tiver interesse, não dá para ficar ali, mas você veja, a teoria da seleção natural, tal como Darwin quis estabelecer, preocupava há alguns anos dois naturalistas ingleses, o Sr. Wallace e o Sr. Bates. A frase está bem truncada, né? Porque na realidade não é muito mais historicamente. O Wallace veio para cá e o Bates antes. Mas, em todo caso, ele faz uma resenha do livro do Bates, né? E a palavra seleção natural aparece. Eu achei também um jornal muito interessante do Rio de Janeiro, a Semana Ilustrada, que era muito irônico, né? Muita crítica social, inclusive, comentando a viagem do Darwin pelo Rio de Janeiro, os caminhos de Darwin. Ele fala lá, ó, isso em 1864. Chegados do Mr. Darwin à Praia Grande. Praia Grande era Niterói. Né? Então ele vai contar uma longa história ali e vai dizer que esse aspecto dele via muita diversidade de aves na beira da lagoa de Manucá. Esse aspecto foi a centelha que ateou a mais grandiosa concepção do nosso sábio, que daí a alguns anos espalhou-se pelo mundo a sua forma de um folhado volume. Ele está falando da origem das espécies. Quer dizer, ele coloca uma coisa que alguns pesquisadores têm defendido, que a própria biodiversidade brasileira foi tão chocante na cabeça do Darwin que mexeu, e ele diz isso, né, para poder gerar uma explicação para aquela diversidade. Mas isso é curioso que aparece num jornal de humor, né, falando sobre isso. Depois ele faz toda uma teoria sobre a origem dos papagaios. Viu, Luiz? Ele diz que os papagaios eram insetos. E depois os papagaios vão virar gente, porque falam. Então ele fala que o papagaio é uma coisa, um elemento de transição. Mas é claro que é uma viagem muito irônica, mas é interessante que aparece alguém falando nessa época já na teoria do Darwin, dando uma ideia do que ela significava de transformação de espécies que nós vamos gerando outras. Bem, pode passar, por favor? Bem, aí eu peguei,
por exemplo, os personagens, para ver como é que aparece nessa base os nomes citados. Né? Vocês vejam que um muito citado é o Cuvier, aí está ali em verde, depois o Darwin, até 1860, é citado pouco, nesse ano ele aparece 30 vezes nos jornais, essa base, depois ele dispara. Né? O Agassiz era mais citado do que ele, num certo momento, e depois cai. E o Fritz Miller continua ali numa sequência, pode passar a próxima, por favor? Aí as citações dessa base do Fritz Miller. Tá? Eu peguei Fritz Miller e peguei Frederico Miller, porque na época eles colocavam o primeiro nome em português e o segundo sobrenome. Tá? Isso, evidentemente, deixa de fora alguns jornais de Santa Catarina, como o Mercantil, que eu acho que ele não estava naquela base. Tá? E os jornais alemães aqui também, que certamente traziam. Mas é uma primeira referência de como que ele começa a ser citado, depois, na década de 1900, cai e volta significativamente em 1910 e 1920. Há uma volta a se falar no Fritz Miller na imprensa brasileira. Aquela quantidade a partir de 1960, 70, que eu coloquei em vermelho, é fundamentalmente os cadernos lá de Blumenau, né, que ele era muito citado, como está na base, aí eles colocam o nome do Fritz Miller sendo muito conhecido. Eu espero, Marcos, que na próxima década, né, para 2020, 2030, aquela coisa chegue lá em cima, pelo trabalho de vocês, certamente vai subir bastante. Vai furar o teto. Bem, pode passar isso aí, vocês conhecem, do Darwin também, todo mundo. Eu mencionando a questão do liceu provincial, isso aí eu acho que é interessante a gente ver, de fato, com os alunos dele, o que deixou na cabeça das pessoas. O Thomas Witt, que é um historiador da ciência, menciona que o Fritz Miller influenciou o que ele chama de positivistas darwinianos, né, como o Gama Rosa, né, que foi aluno dele. Agora, como é que se deu, de fato, essa influência? Em que momento? Desde aquele momento que ele está saindo do liceu, e ele está meio professor, virando naturalista provincial, é o momento em que ele está escrevendo o Fulgaro. Então, certamente, ele deve ter compartilhado essas ideias com o seu círculo de alunos. Né? Então, como é que se deu essa influência? É uma questão, certamente, que eu não domino e certamente um ponto a observar. Bem, aí no Despertador, ele vai escrever esse texto, que é publicado em 1870, mas na realidade é o relatório, que amanhã eu vou lá de manhã na exposição de novo, ver se está lá a reprodução dos sanatórios que eu passei lá correndo, né, Beto? Vamos lá para ver se a gente conseguia ver lá ver o quadro correndo antes que o Mário não se enforcasse aqui, porque a gente chegou atrasado um pouquinho, mas a gente foi tentar ver lá o quadro de desterro, e lá tem também a reprodução de vários desses relatórios. Talvez esse esteja lá, não sei se não deu para observar direito. Mas esse relatório, de 1869, é sobre os trabalhos do Fritz Miller de 1868. Esse relatório é publicado no Despertador, né, em vários números, e no número de 26 de março tem a parte de trabalhos científicos. Tem até uma introduçãozinha sobre a importância dos trabalhos científicos, feita pelo jornal, possivelmente pelo editor. Pode passar, por favor. E nesse, aí tem a introdução. Então, esse texto foi, o texto que eu vou comentar, foi inserido dentro do relatório. Na parte final do relatório, ele vai fazer uma explicação do que é a seleção natural, que eu acho muito interessante. Porque na imprensa brasileira, é a primeira vez, o Despertador é um jornal lido amplamente na província. Né? Então, ele é o primeiro local onde se tem uma explicação clara da seleção natural, do que é a teoria da vida. E não aparecer aqueles outros todos que eu mencionei anteriormente, da imprensa brasileira, são referências picadas. Seleção natural é isso aqui, ou então o Agassiz criticando. Mas o Fritz Miller vai fazer uma defesa da teoria, diz dentro do relatório burocrático, ele diz: eu vou escrever isso aqui porque é importante para as pesquisas que eu estou fazendo. Aí ele escreve um trecho que é significativo, né, muito claro, né? Claro, não dá aqui para reproduzir para vocês, mas depois a gente colocou naquela segunda edição do livro aí, né? Tem grande parte desse texto do Fritz Miller sobre a seleção natural. Pode passar, por favor. Bem, tem uma frase muito interessante dele, né? A pedra de toque das teorias são os fatos, né? Que
repete alguma dos textos dele, que ele faz essa afirmação. Então, ele diz, olha, os meus estudos zoológicos e botânicos se têm referido há anos, desde que ele fala zoológico e botânico, direto ou indiretamente, a um único objeto, a teoria proposta por Darwin sobre a origem das espécies. E como também daqui por diante pretendo dedicar ao mesmo objeto o tempo que me sobrar para trabalhos científicos, ele está escrevendo em 1º de janeiro de 69, ele já está em Blumenau. Parece-me conveniente dar um esboço, ainda que muito resumido e imperfeito, daquela teoria antes de falar nas observações que fiz no ano próximo passado. Pode passar, por favor. Aí ele vai falar, ele se refere, eu não vou entrar nos detalhes, mas ele menciona a seleção natural que ele traduz por escolha natural. Assim terá lugar uma espécie de escolha natural, eles botam para isso, natural selection, em virtude da qual serão conservados os indivíduos mais apropriados às condições de sua existência. Variações vantajosas serão dessa sorte conservadas e, sobrevivendo a essas variedades, transmitirão as qualidades que as distinguem aos seus descendentes. E ele vai fazendo uma apresentação muito clara, muito direta, da seleção natural. Ele menciona as pesquisas que ele realizou, né, que colocaram essa teoria para se verificar a prova, né, aplicando aos crustáceos, e confirma que os resultados do Furtado confirmaram, atestaram a teoria proposta pelo Darwin. É interessante que ele resume também, isso é o lado da botânica, que eu acho que tem que ser mais, eu pelo menos não conheço, mas eu acho que deve ser mais explorado, os resultados que eu obteve na sua pesquisa em 68 sobre as plantas dimórficas e trimórficas, nas quais a província de Santa Catarina era muito rica. E aí ele troca, nas cartas com o Darwin, ele troca referências à observação dessas plantas. Né? Ele afirma que verificou por experimentos alguns dos resultados obtidos por Darwin, que considera a fertilidade como caráter. E aí ele faz uma crítica à questão da noção de fertilidade que era prevalecente entre os botânicos. Pode passar, por favor? Bem, ele não fala das limitações da teoria, é uma aplicação mais direta, né, concisa, mas eu acho muito interessante ele apontar tanto, e no final ele fala, né, que menciona a repercussão que a nova teoria poderia ter na questão da origem do gênero humano, que o Darwin ainda não tinha publicado um livro sobre isso. Então, ele chama atenção para esse aspecto, e eu acho que esse relatório é muito interessante. Eu não sei, possivelmente vocês certamente já conhecem, eu focalizei nessa questão da divulgação da seleção natural, mas toda a parte também sobre as plantas de Santa Catarina, sobre a criação das plantas indígenas que ele menciona, as excursões, ele faz uma síntese das excursões que ele faz pelo Estado. É um relatório de trabalho. Mas é curioso que ele agrega no relatório de trabalho que ele faz uma parte toda de difusão do teoria. Eu acho que ele talvez intuísse que isso poderia ser divulgado amplamente. E também convencendo os gestores que o trabalho dele tinha um significado científico mais amplo. Ele finaliza o relatório com a parte referente à seleção natural. Pode passar, por favor? Bem, aí eu vou mencionar. Ô, Glória, quantos minutos eu tenho? Por favor. Eu sou meio... Se você não levou, não contou, agora desolei. Não dá mais uns 5 minutos? Sim. Bem, eu queria falar do outro cara, um pouquinho do Agassiz, né? Porque a gente vai ter uma relação interessante entre o Agassiz e o Fitzmiller. O Agassiz vem nessa expedição que eu já mencionei, em 65, 66, e vem com um bando de gente pesada. Vocês podem ver que está ali, inclusive, o William James, depois se transformou num pensador intelectual extremamente importante nos Estados Unidos. Mas eles vêm fazer a expedição e o adversário vem de longe para mostrar que a teoria estava furada. Pode passar, por favor? Bem, eu não vou mencionar muito o pensamento de Agassiz, porque todos vocês aqui já fundamentalmente conhecem, mas é a ideia do criacionismo, né? Que não tem as espécies surgem a partir da criação, né? O criador cria as espécies de plantas ou de animais, e tem cataclismos que vão acontecendo em certos períodos, e que depois os fósseis seriam explicados por isso, né? Que espécies anteriores que foram dizimadas por uma glaciação, por exemplo,
Aí depois, a diversidade de espécies é tão grande, e o Agassiz vai dizer, na Amazônia, a quantidade de peixe é tão diversificada, numa área que ele acha que é homogênea. Então ele diz, essa teoria do senhor Darwin não explica essa enorme diversidade das espécies de peixe. Porque os rios são mais ou menos idênticos, por que vai ter diversidade? A única atribuição, a única maneira que ele encontra para explicar isso é que tem um criador que cria essas espécies diferentes. Então, na verdade, é a opção de um design celestial, digamos assim. Pode passar, por favor? Bem, então ele vai dizer, o objetivo principal de empreender essa expedição à América do Sul é exatamente mostrar que a teoria... Ele não pensou no Fritz Miller. Se tivesse lido o livro de Fritz Miller, você me dizia, eu vou lá também, que ele está lá também. Eu vou lá comprovar que a teoria dele está furada. Bem, então ele faz vários argumentos nisso no livro dele, que eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas deixa eu ver se essa frase não pode passar, por favor. Acho que é a seguinte: a grande questão, ele escreve isso com Pedro II, a grande questão da origem das espécies deve ser debatida no terreno do Brasil, mais que em outro lugar. Duas obras apareceram nesse tema. Ele está falando da origem das espécies e do texto do Wallace, possivelmente. Ele não menciona, mas que estavam defendendo uma teoria diversa. Os materiais são inteiramente retirados do Brasil. Porque o Darwin teve aqui também, no início, e o Wallace. Eu desejo também explorar essas mesmas regiões, já que a minha visão sobre esse assunto são diametralmente opostas àquela dos autores. Possivelmente, Wallace e Bates, além do Darwin. O que faço aqui é Então, ele veio aqui para esse terreno e ele faz conferência no Rio de Janeiro. Você pode passar, por favor? O caminho dele foi esse, né? Ele percorre o Brasil, vai até Tabatinga, fica 8, 9 meses na Amazônia, recolheu, segundo ele, 1000 espécies diferentes de peixe, isso é incontrovertido, mas e ele recolheu isso com grande ajuda do pessoal local. Os colaboradores nativos foram fundamentais. Foi uma operação, foi uma expedição muito bem organizada. Eles chegavam numa aldeia, numa pequena vila no Amazonas, e já recebia aquela patelada de peixes que os índios, os escravizados, os moradores, os padres, os militares recolhiam para ele. Ele já havia antecipado que ia chegar lá no tal lugar. Então ele recolheu uma massa enorme, mandou para Arcos. Ele morre algum tempo depois, alguns anos depois, então ele não consegue nem analisar isso. Mas o resultado dessa expedição é que ele não conseguiu convencer ninguém que ele tinha razão. Nem o filho dele, o Agassiz, que se transformou em correspondência, eu acho, com o Fritz Miller, né? Se transformou num darwinista. Mas, em todo caso, é interessante esse aspecto, e eu quero pegar o lado de que ele, de certa maneira, divulgou a teoria aqui. Ele era uma pessoa tão influente que, ao criticar, ele abriu espaço para difundir. Você pode passar, por favor? Bem, aí a crítica que ele vai fazer, ele faz 5 conferências do Pedro II, 4 antes de ir para a Amazônia e 5 depois que volta. Em todas elas ele menciona 2 coisas fundamentais. A ideia da glaciação, ele achava que o gelo do Brasil foi até a Amazônia, né, que vai ser contestado, inclusive, por geólogos brasileiros nessa época. E depois a ideia de que aquela diversidade da Amazônia, que era uma diversidade extrema, não tinha explicação natural. Existia uma explicação celeste. Esses são os 2 pontos centrais do organização. Pode passar, por favor? Bem, aí tem essa carta, que é famosa, não sei se foi a Ana Maria que mencionou, do Agassiz, né? Que tem a carta que o Fritz Miller escreve para o Darwin, em 5 de novembro de 65. Então, ele leu os jornais do Rio de Janeiro, possivelmente, talvez o Jornal do Comércio, e ele fala: Agassiz, nesse momento, pesquisa o Rio Amazonas. Como deduz de uma de suas cartas publicadas em um jornal do Rio, ele espera que a distribuição geográfica dos peixes naquele rio venha proporcionar decisivas provas contra a teoria das transformações. É exatamente o que o Agassiz vai defender nos meses seguintes. E o Darwin responde. O Darwin já estava meio com a paciência cheia com o Agassiz. Embora ele, o Agassiz, tenha feito muito pela ciência, é um grande cientista, me parece tão selvagem para paradoxal em todas as suas opiniões que não posso considerar que elas sejam de algum valor.
Eu acho que ele deu uma descartada, o Fitzmiller nem comenta mais das outras, eu acho que não era necessário. O Gado já disse, olha, não vou perder meu tempo com esse tipo de argumento, porque não vai contribuir para minhas ideias. Né? Bem, eu vou concluir, mas só para mencionar aqui, eu fiz um levantamento rápido nessas buscas das citações que aparece o nome do Fitzmiller nos livros do Darwin. Eu não botei aqui o das orquídeas, cadê Marcelo aí? Você falou que tem, eu achei menos, você falou 80? 46. Tá. Porque ele cita muito o Hermann Miller também, né? Às vezes nessas... aliás, uma citação aqui no livro do... Qual é? Que eu comentei aqui com a Ana agora. Aquela expressão das emoções dos homens e dos animais, está certo, é uma. Na verdade, se você for ver no livro original, parece que tem 5 citações ao Fitzmiller, mas só tem uma, porque o próprio livro errou. Na verdade, se refere ao Johannes Miller, né, que foi o orientador dele. Então, tem alguns problemas, mas eu contei de uma maneira ainda, teria de fazer um trabalho mais cuidadoso, mas se você somando as que você menciona no livro das orquídeas, ele vai ter certamente mais de uma centena de citações no livro do Darwin. O que significa que o autor mais citado, se você somar todos. O que não é pouca coisa. A presença dele na pesquisa do Darwin foi assim, absolutamente significativa. Você pode passar, por favor? Pode ir, isso aí eu já mencionei. Outra coisa que eu andei olhando, e talvez possa interessar alguns de vocês, também, Marcelo, não sei se você olhou isso, é o Alfred Wallace, que cita também várias vezes, inclusive no livro do Fitzmiller, e faz 2 artigos na Nature sobre o mimetismo do Miller. No primeiro ele erra, o Wallace acha que aquela conta, ele não sabe bem matemática, o Alfred Wallace, ele acha que aquela conta que o Fitzmiller faz com a proporção das borboletas, né, que sobrevivem ou não, eu acho que ele acha que está errado, então ele faz uma certa crítica que a matemática dá um exemplo errado. E depois, no artigo seguinte, esse de 83, ele corrige, fala, não, o Fitzmiller está certo, a conta dele, mas ele ainda não concorda muito com o argumento do Fitzmiller, mas esse é outro detalhe. Pode passar, por favor. E tem apenas isso que eu queria chamar a atenção, que ele fala assim, ó, a teoria do Dr. Miller não recebeu grande apoio quando apresentada diante da sociedade entomológica. Nem satisfez, então, Stuart Bates, o descobridor do verdadeiro significado e importância dos fenômenos de mimetismo conforme interpretados pela doutrina da seleção natural. Ou seja, o próprio Bates, que fez alguma forma, aparentemente, no primeiro momento, eu não descobri nenhuma mais informação posterior, não tem alguma entre eles e o Fitzmiller, mas eu não vi também nenhum artigo do Bates criticando o mimetismo milleriano, mas tem essa informação do Wallace, que o Bates teria estranhado um pouco a teoria do Fitzmiller. Mas é mais um detalhe para ser... Pode passar, por favor? Bem, a última que eu queria mencionar, só para terminar, que eu descobri outro dia, no jornal O Conservador, um texto do Fitzmiller sobre imigração. Eu passei até para vocês aí no grupo, alguns comentários, né? Mas é só para chamar a atenção que eu não vi esse texto referenciado, talvez fosse interessante pegar esse lado, como é que ele via a imigração. Isso está publicado no Conservador, que é o órgão oficial do Partido Conservador. Mas ele traz alguma ideia interessante. Então, bem, muito obrigado. Valeu.